Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo sobre os resultados de 2019. Falar sobre a Grendene, né? Uma ação que está aí em tela porque veio com começo do ano de 2019 bem ruim. Quando saiu o resultado na quinta, né, eu não olhei logo de cara, minha semana foi muito corrida. Vários amigos meus mandaram mensagem, falaram: nossa, a Grendene veio ruim. Eu achei que tinha vindo, né, um atropelo de novo, mas na verdade... O que aconteceu? A Grendene veio muito ruim no primeiro e no segundo trimestre do ano passado, acho que mais no primeiro semestre péssimo, e no terceiro teve uma melhora já significativa. Né? Claro, não voltou ao patamar que era antes, mas estava no caminho. O que eu achei desse quarto foi que ele manteve o do terceiro, né? Ele não melhorou nada depois do terceiro trimestre, que claro, decepcionante, porque o acionista esperava que a empresa tivesse sofrido, lá acontece, mas aos poucos retomasse o patamar que ela era antes, mas a recuperação meio que parou, né? Tá melhor do que no começo do ano, isso eu não tenho dúvida, a gente vai ver pelas margens e tudo mais, mas não evoluiu muito do terceiro trimestre para cá, ok? Então é isso aí, os destaques, lucro líquido, né? Olhando aqui o resultado do trimestre do ano, a gente vê, começar por onde, né? Tudo negativo. Mas enfim, a receita aí caindo mais ou menos 10%, mais na exportação do que no mercado interno. Então isso ficou claro que um problema maior é com exportação. Apesar do mercado interno também não está bem, mas a exportação pegou mais. Leva a queda de receita. Uma coisa positiva foi que a empresa conseguiu entregar redução de custo tanto no CPV quanto nas despesas operacionais. Isso não é tão trivial, não é tão simples assim. Quando uma empresa está em crise, às vezes ela não consegue cortar a despesa na mesma proporção que a receita cai, né? Então aqui foi bem na mesma proporção esse trimestre, no ano não foi tanto, mas enfim, isso limita muito o tamanho do prejuízo, porque o primeiro trimestre de 2019, não sei se vocês lembram, mas veio caindo em um efeito em cascata, né? Caiu a receita, aí o CPV não caiu tanto, então o lucro bruto vem bem para baixo, me dá bem para baixo, o lucro líquido péssimo. Então a Grendene no terceiro e no quarto trimestre ela conseguiu segurar bem o CPV e as despesas operacionais, o que limitou o estrago, né? Então uma queda lá em cima de 10% ficou nessa casa aí, né, de 8, lucro líquido 16 e não escalou para 30, 40, 50 igual no primeiro trimestre. Então nesse ponto é positivo para a empresa, mas ainda assim ruim nessa queda de receita. Ela fechou o ano não tão catastrófico, eu achei pelo menos. Primeiro e segundo trimestre foi bem ruim, então ela conseguiu fechar com um lucro líquido de 15% abaixo. Foi até uma vitória, embora talvez o pessoal esperasse que esse final de ano tivesse sido mais forte e ajudado a Grendene a retomar o caminho, né? Então você vê aqui claramente a queda na exportação foi muito expressiva, né? Muito alta. Porém, como eu comentei, ela estancou um pouquinho a sangria. Você vê as margens no quarto trimestre, no terceiro também, já assim, bem semelhantes ao histórico da empresa, um pouquinho abaixo, né? A bruta até ficou flat, né? E no ano você vê assim que foi bem menor, né? Porque tem outros trimestres de resultado ruim. Tá, aqui estão os comentários da administração, né? A gente vai vendo nos dados aí, eu acho que é melhor. Então, o que levou, o grande driver dessa piora da Grendene foi a queda na receita, né? Não tem muito o que analisar, o que inventar. A empresa não vendeu tanto quanto vendia, né? Então, teve uma queda de volume e uma queda de receita, né? Até que fechou o ano, a gente já vê isso mais ou menos no 0 a 0, mas no começo ela perdeu bem mais volume que receita, então provavelmente ela deixou de vender alguns calçados mais baratos, né? Por isso que o efeito foi mais forte no volume do que na receita. Mas enfim, aqui a gente vê claramente o impacto do volume bem maior que do preço do par. Então não é que ela baixou o preço, assim, o problema foi que vendeu menos mesmo. E o porquê, esse é um dos pontos que eu mais critico assim, da empresa, é que ela não foi transparente com o acionista. Eu não vi a apresentação desse trimestre, eu não tive tempo, semana muito corrida. Mas ela em nenhum momento chegou ao longo do ano e falou: olha, aconteceu isso, problema em tal lugar, estamos trabalhando para resolver. Não, saiu pela tangente, não, veio ruim, veio ruim onde? Veio geral. Então
né, isso passa um pouco de insegurança, né, porque com certeza eles sabem o que pesou mesmo, né, e essa falta de transparência é sempre ruim. Então, né, o volume foi o principal culpado aí na queda da receita, tanto no trimestre quanto no ano, né, isso está bem claro. Aqui eles colocam um monte de destaque, de loja, de Melissa. Desculpa, mas nesse momento não interessa, né? O que interessa são os números. De novo, aqui a gente já viu no trimestre aqui, né? Trimestre a trimestre e no ano, até que ficou flat assim, a diferença entre queda de receita e de volume. Então, né, aquele efeito forte no começo do ano parece que reverteu. Como o mercado externo caiu mais, né, você vê a participação dele diminuiu, né, tanto no trimestre quanto no ano. Mais meio repetitivo esses gráficos aqui, né? Aqui em termos de receita, mercado interno também teve uma queda menor, é verdade, mas também não veio bom. Então, se fosse algo pontual assim de exportação, a gente pensou a Argentina em crise, sei lá, uns grandes clientes na Argentina lá cortaram as compras e pegou a empresa, mas não parece que é o caso. Primeiro porque o mercado interno também sofreu. E segundo, eu já vou mostrar aqui já para vocês, que eu me lembro, ela ainda não tinha citado assim expressamente aqui, a queda mais afetada foi Estados Unidos, Paraguai e Bolívia. Eu me lembro a primeira vez que ela cita países onde apertou a coisa. Você vê que a Argentina nem tá, né? Então a principal hipótese nem se concretizou. Eles estão perdendo Estados Unidos, Paraguai e Bolívia, né? De novo ruim. Claro que Bolívia não é aquelas coisas, né? Tá sempre aí com crise política e tudo mais. Mas não foi um bom sinal isso aqui, não. Né? Você vê o efeito da queda no mercado externo é muito forte. Bom, esse dado eles passaram a informar também, não lembro em qual resultado, mas isso sim mostra um pouquinho de transparência, né? Comparando a queda deles com a queda do mercado. Então, essa instituição aí, deve ser a associação aí das empresas aí do ramo de calçados, reportou que caiu 13% na receita, 13% no volume e ficou flat no preço médio, na exportação brasileira. A Grendene piorou 19% na receita, 22% no volume e 4% no preço médio. Então, a Grendene piorou em relação aos seus concorrentes. Claro que aqui não faz muito sentido falar em margem, porque mercado externo, né? Exportação, mas ela piorou mais que os concorrentes e isso a gente viu ao longo do ano inteiro, né? Pode falar que o setor não está bem, o setor não está em crise, mas a Grendene piorou. Está pior do que a Vulcabras, está pior que principalmente a Arezzo e a Alpargatas, né? Claro, mas assim, não são empresas exatamente do mesmo ramo, do mesmo nicho, com o mesmo tipo de produto, né? É uma comparação bem grosseira essa. Mas, né, é um dado que a gente tem aí para ver. De novo, receita, ok. Custo de produtos vendidos, que é o que eu comentei, é um ponto bem positivo. A empresa conseguiu segurar isso aqui e isso é bom. Não é toda empresa que na de dificuldade, né, consegue reduzir assim, essa alavancagem operacional. Então, um ponto positivo aí para a Grendene. Poderia ter sido muito pior. A gente vê um efeito aí do CPV médio, né? Como veio bem pior no primeiro e segundo trimestre, depois ela até normalizou um pouquinho. Tanto que a margem, né, não perdeu muito no ano e no trimestre até aumentou um pouquinho. Então, né, a produção da empresa continua redonda. Ela só não vende tanto, né? Tá vendendo menos. É isso. Despesas com vendas também caindo. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Né? Porque o lado bom é esse, você cortar a despesa à medida que corta o top line, fantástico, excelente para a empresa. O problema é que aqui no meio tem despesa de publicidade, marketing. Então assim, para o longo prazo a empresa tem que cuidar com isso aqui, porque se ela tiver segurando publicidade, marketing, eu tenho mais coisa aqui, publicidade e propaganda, vamos ver direto. Né? Você vê que ela cortou aí publicidade e propaganda bastante, né? 17 no trimestre, 12 no ano. E ficou em linha com a receita líquida, até diminuir no quarto trimestre. Para o longo prazo, se a empresa cortar muito publicidade e propaganda, a tendência é piorar um pouquinho o negócio dela, né? Porque, querendo ou não, publicidade é meio que um investimento, né? Você está lá trabalhando sua marca, fazendo ela, né, ficar mais conhecida, mais lembrada pelas pessoas.
Então isso aqui tem um efeito bom de curto prazo, que segura, né, um impacto no resultado, mas no longo tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso aqui, tá? Porque corre o risco da empresa dar um tiro no pé. Ainda é muito cedo, né? Um ou outro trimestre ela fazer isso para segurar o resultado, ok, mas é um ponto a se acompanhar. A empresa está cortando bastante essa despesa, que às vezes eu falo que é a despesa do bem, que é essa operacional, desculpa, com publicidade, propaganda, vendas, porque no longo prazo pode ter um efeito ruim para a empresa. Essa aqui já não, a geral administrativa não, quanto mais cortar melhor, a empresa fez um bom trabalho. Ao longo do ano ela já tinha, né, mostrado algumas despesas não recorrentes relacionadas a corte de custo e apareceu bem, né, no trimestre, bem mais expressivo que no ano. Então aqui ponto positivo para a Grendene, fez o dever de casa, cortou lá as despesas gerais para segurar o resultado. Bom, margem EBIT e EBITDA, né, comprimiu um pouquinho no ano e no trimestre, é claro, o resultado bem ruim, não tem muito milagre, né? Aqui a gente vê que 2019 ainda teve um não recorrentezinho, né? Veio, na verdade, um pouquinho pior, o lucro líquido recorrente veio 17 abaixo, né? Fechou o ano mais para 20 de queda que para 15, né? Na verdade, bem no meio, desculpa, tô ruim de matemática. Mas enfim, tirando esse não recorrente, veio piorzinho um pouco o resultado. Resultado financeiro, impressionante como uma empresa, ainda com queda de juros e tal, ela consegue aumentar o resultado financeiro. Teve um efeito sim cambial aí de derivativo, mas mesmo no financeiro bruto aqui, ó, né, bruto não, né, mas só puro financeiro, teria tido um aumento de 5%, né? Isso porque a gente já vê depois o caixa lá, mas o caixa dela segue aumentando, ela ainda gera caixa o suficiente para manter lá aquele caixa gigante de 2 bi dela. Bom, lucro líquido a gente já viu, né, que está no limite aqui da minha cabeça. Opa, desculpa, aqui investimentos, o lucro líquido eu tenho que dar uma baixada aqui, mas a gente viu que o recorrente caiu 17%, até na verdade um pouquinho pior, né? Embora, né, as margens não tenham sido tão impactadas, né, foi uma questão de volume mesmo. Aí o investimento dela é baixo, baixou um pouquinho no ano, mesma coisa, não a mesma coisa, né, mas raciocínio parecido com o de publicidade, então é bom cortar um pouquinho de despesa quando está em crise, mas tem que ver se isso aqui está suficiente. Acredito que sim, né? A Grendene não precisa de muito CAPEX. A geração de caixa caiu, né? Mas ainda é bastante. A Grendene sempre foi uma grande geradora de caixa, o que permite ela mesmo, né, passando por dificuldades, pagar dividendo, pagar JCP, manter um caixa bem alto, né? Você vê que foi um dos poucos anos que caiu o caixa dela, né? Tava quase em 2.100 no primeiro trimestre, 2 bi e 100 milhões no primeiro trimestre, fechou em 2 bi. Mas claro, né, muito dinheiro ainda, bem tranquilo para a Grendene. Alguns indicadores, tal, patrimonial, lucro. E os dividendos, né, deu um dividendo caiu um pouco, claro, caiu, né, a geração de caixa. Hoje está menos de 3, né, se eu pegar a cotação de hoje. Bom, pessoal, era isso aí, a Grendene. Até ficou um pouquinho mais comprido que os outros vídeos, mas como empresa que está passando por dificuldade, né, acho que valeu a pena a gente estender um pouquinho mais, depois a gente discute na live. Mas é isso, não achei tão desastroso igual boa parte das pessoas que conversou comigo, mas não melhorou mais do que do terceiro trimestre. Então, se tinha dúvida naquela época, as dúvidas continuam, né? Não sei se a empresa divulgou mais informação sobre o que está pegando, se eles não sabem, se simplesmente não vende mais, né? E esse ano de 2020 é bem importante, porque a base de comparação do primeiro trimestre de 2019 foi péssima, né? Muito, muito ruim. Então, esse primeiro trimestre de 2020 tem que vir bom. Se não vier bom, aí acende o alerta definitivamente para a Grendene, né? Por enquanto foi um ano ruim, mas acontece, normal, né? Esse ramo aí de produtos relacionados a vestuário, que tem um pouco de moda, assim, tem uma certa volatilidade. Às vezes você não acerta uma coleção, foi uns produtos ruins e tem uma perda, mas, né, uma hora tem que melhorar. Então esse primeiro resultado aí do primeiro trimestre de 2020 para mim é chave para a Grendene. Se não vier bom, começa a acender um alerta bem grande, né? E se a empresa superar as dificuldades, tende a voltar ao normal. Ok, pessoal, então foi isso aí, Grendene. Como eu falei, a gente pode discutir melhor aí os resultados na live de terça-feira. Então trago aí a opinião de vocês para a gente dar uma conversada, que a gente pode falar um pouquinho mais, beleza?
Muito obrigado aí para todo mundo, um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.